Shalom, shalom, queridos. Estamos retornando ao capítulo 2 do Evangelho de João. Concluímos o milagre das bodas em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. E agora nós iremos trabalhar dos versículos 13 ao versículo 17, que fala da purificação do templo. Jesus purificando o templo de Jerusalém. Vamos ler? Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Que maravilha, né, irmãos? Jesus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de eterna bondade. Mas Ele é o Deus de justiça. Jesus se ira contra as coisas erradas, contra o pecado, contra a desobediência à lei do seu Pai, que é a sua própria lei. Então veja aqui, que Jesus, ele sai de uma festa familiar e vai para a festa mais importante dos judeus, que é a festa da Páscoa, na cidade de Jerusalém. E segundo os historiadores, eu estou lendo o comentário de João, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Naquela época, a população de Jerusalém, que girava em torno de 50 mil pessoas, quintuplicava. A Páscoa era a alegria dos judeus e, ao mesmo tempo, o terror dos romanos. Havia grande temor de conflitos e insurreições, uma vez que as pessoas de todo o Império Romano se dirigiam a Jerusalém nessa semana. O templo era o centro nevrálgico dessa festa, e foi exatamente aí que Jesus agiu. Então Jesus chega em Jerusalém. E ele chega no lugar mais importante de Jerusalém, que era o Templo de Jerusalém. E Jesus vai encontrar uma bagunça no templo. Quando falamos de templo, não estamos falando exatamente do Santíssimo Lugar, nem do Santo Lugar. Estamos falando do átrio, do lugar onde os gentios tinham a oportunidade
de buscar a face de Deus, de orar ao Deus de Israel. Então, percebam vocês que nós temos vários pátios ali no Templo de Jerusalém. O primeiro pátio, havia o pátio dos gentios. Logo depois, o pátio das mulheres, o pátio dos israelitas, o pátio dos sacerdotes. Mas todo o comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios. O único lugar onde os gentios podiam transitar, porque gentio não podia entrar no templo. A pena era capital se um gentio ousasse avançar o sinal e entrar no templo de Jerusalém para orar com os judeus. Aquele pátio fora destinado aos gentios para que eles viessem meditar e orar. Aliás, era o único lugar de oração que os gentios conheciam. E o que estava acontecendo? Este lugar estava profanado. Este lugar virou um lugar comercial, onde havia venda de animais, onde havia trocas de moedas. Tudo comercialmente se dava no pátio dos gentios. Isso estava impedindo os gentios de buscarem ao Senhor, de orarem ao Senhor, de terem a sua comunhão com Deus. Não esqueçamos que Deus, Yahvé, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a todos os povos. É bem verdade que a nação de Israel era a porta-voz de Deus nas nações da terra. A nação de Israel foi escolhida para ser a nação da aliança, a nação que andaria nos preceitos de Yahvé, a nação que obedeceria os seus comandos, a nação que receberia as bênçãos de Yahvé ministrada a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque esta nação era a nação de Deus, era a nação aliançada com Deus Todo-Poderoso. E esta nação de Israel deveria anunciar entre os povos as maravilhas de Yahvé, entre todas as nações a glória de Yahvé. O mundo haveria de conhecer a Yahvé através da nação de Israel, porque a nação de Israel foi escolhida, separada para manifestar esta glória, para proclamar o nome de Yahvé, para viver os preceitos que Yahvé estabeleceu para a nação, para guardar os 10 mandamentos, para ser exemplo aos gentios. Mas o que está acontecendo? Os sacerdotes estão negligenciando, impedindo os gentios de terem acesso a Deus. Missões está no coração de Deus. E missões é para todos os povos. A graça de Deus é para todos os povos. O evangelho do Senhor Jesus é para todos os povos. A pessoa do Senhor Jesus é para todos os povos. Então, no templo de Jerusalém, havia um lugar específico, profetizado pelo profeta Isaías, separado por Deus, para que os gentios tivessem acesso à presença de Deus, os gentios pudessem se colocar diante de Deus e oferecer os seus holocaustos e as suas ofertas ao Senhor, os gentios pudessem orar
ao Deus de Israel e ser ouvido e ser respondido. Mas devido ao barrismo dos judeus, os gentios estavam sendo impossibilitados de buscar a presença do Senhor, porque os gritos dos cambistas sufocavam, impediam que as orações fossem feitas. Então, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, quando Jesus entra no templo de Jerusalém para fazer essa limpeza, Jesus revela o Deus verdadeiro. Ele revela a pessoa de Yahvé, que ama o mundo com a entrega do melhor. É isso mesmo, Jesus é o melhor de Deus ao mundo, e cuja ira, apesar disso, é manifesta com uma seriedade inflexível. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é o Deus da vingança. Ele é o Deus que se ira contra o pecado. Jesus, quando foi à cruz, Ele suportou toda a ira de Deus contra o pecado. Eu creio que só na glória nós vamos compreender o que é suportar toda a ira de Deus, porque a nossa mente humana não tem condições de captar, de entender, de compreender, de mensurar o que é toda a ira de Deus. Mas toda a ira de Deus veio sobre Jesus na cruz. E essa ira de Deus não foi contra o seu filho meramente, foi contra o pecado, porque Jesus se fez pecado em seu lugar, em meu lugar, se fez pecado no lugar da nação de Israel, se fez pecado no lugar de todos os gentios no planeta Terra. Então, meu amado irmão, você pode perguntar: por que Jesus purificou o templo? Ele purificou o templo motivado por 3 razões, como diz William Barclay. Primeiro, porque o templo era a casa de oração. E esse templo, sendo a casa de oração, estava sendo dessacralizada, estava sendo profanada. Esta casa estava perdendo o seu significado. A casa de Yahvé será chamada casa de oração, não só para os judeus, mas casa de oração para todos os povos. Oh, aleluia! Segundo, para demonstrar que todo o aparato de sacrifícios de animais carecia completamente de permanência. Veja, os próprios judeus, eles estavam ignorando, desvalorizando o templo do Senhor. Porque o templo era formado do Santíssimo Lugar, Santo Lugar e o átrio. E no Antigo Testamento, Deus tinha separado um lugar onde os dízimos e as ofertas deveriam ser entregues. E quando as pessoas moravam longe do lugar onde Deus tinha separado para que o seu nome fosse louvado e exaltado, o povo de Israel tinha liberdade de transformar aquele dízimo que era de dízimo do endro, do coentro, da cevada, do milho, de animais, eles poderiam transformar em espécie, em dinheiro e trazer para o Senhor. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eles estão vendendo os animais no templo para o sacrifício. Mas eles estão colocando preços exorbitantes.
eles não estão mais prescrevendo o que Moisés mandou prescrever lá em Êxodo capítulo 12, que esses animais que deveriam ser sacrificados na Páscoa deveriam ficar com a família durante um tempo para criar laços, né, de amizade, para que aquela família sentisse a dor de entregar aquele sacrifício, né? Então, isso não mais existia. Cada um chegava e comprava na hora e ia para o sacrifício, fora os preços exorbitantes que estavam sendo cobrados por esses cambistas com a aprovação dos sacerdotes. Então, a Páscoa estava comercializada, né? O que importava era o lucro. O que estava em xeque ali era quanto os sacerdotes iriam ganhar com cada festa que eles faziam ao Senhor. Agora veja, que lições nós vamos aprender? Primeiro, a casa de Deus é um lugar de adoração e não de comércio. Quando nós nos dirigimos ao templo, nós nos dirigimos para cultuar a Deus, adorar a Deus, bendizer ao nosso Deus. Então Jesus, ele comparece ao casamento cheio de ternura, mas ao templo ele comparece irado. Ele tem uma profunda paixão pela reverência, tá? A casa de Deus havia sido profanada. Então Jesus não pode simplesmente tolerar, não pode cruzar os braços e permitir esta profanação. Jesus se levanta, vira as mesas, expulsa os cambistas, solta os animais e declara que a casa dele é casa de oração para todos os povos. E ele afirma que os judeus estavam transformando aquele lugar em casa de ladrão, de salteadores. Precisamos saber qual o propósito do templo. E o propósito do templo é casa de adoração, é casa de oração para todos os povos. A purificação do templo demonstra de forma eloquente a preocupação de Jesus com a verdadeira adoração e o correto relacionamento com Deus. Olhamos hoje nos nossos cultos, nos nossos templos. Será que os nossos templos hoje são casas de oração para todos os povos? Será que Deus está sendo adorado, louvado e exaltado? Será que não tornamos os templos casa de show, de entretenimento? Será que Jesus tem entrado nos nossos templos ou ele tem ficado de fora, como no templo de Laodiceia, como na igreja de Laodiceia? Então, queridos, o templo é lugar de adoração e não de comércio. E, em segundo lugar, a casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Que maravilha! Que maravilha! E no próximo encontro, nós iremos falar a esse respeito, mostrando Jesus como verdadeiro santuário de Deus
entre os homens. Que Deus te abençoe grandemente e que possamos nos dirigir ao templo do Senhor, à igreja, local que você faz parte, você e eu nos dirijamos com santo tremor e temor, com santa reverência, tendo em mente a palavra de Deus que declara: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Yahvé está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, porque a casa de Yahvé é casa de oração para todos os povos. Shalom, shalom.